Graças a Deus. Eu sei que um dos autores que você gosta, se você cita, inclusive, é o Silvoso, né? Falando Sim. sobre negócios, né? Acho que é negócios no reino, alguma É, coisa. ungido para os negócios. Ungido para os negócios, exato. E ele tem uma ideia interessante sobre isso, né? Quando ele Sim, disse que as pessoas o convidavam para dizer, oh, você tem que ir para o ministério, e dizer, não, eu já estou no ministério, né? O exato. ministério é onde eu estou, é onde Deus me colocou. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Eu tive um almoço agora com alguns empresários cristãos aqui de Curitiba e estávamos falando justamente sobre isso. Sobre essa perspectiva. Na verdade, existe uma pesquisa norte-americana que aponta que apenas 4% da igreja evangélica, apenas 4% no cenário mais otimista, são pessoas que têm um chamado de púlpito. Isso são pastores, missionários, líderes de música, professores de escola dominical. 4%. E o que nós fazemos com os outros 96% da igreja? Eu citei uma frase do Rick Warren hoje que ele diz o seguinte: a métrica de sucesso de uma igreja não deve ser quantas pessoas vêm no domingo, mas são quantas pessoas a igreja envia na segunda-feira. Porque o ministério é lá. Um empresário até compartilhou comigo sobre um pastor que colocou na saída da igreja uma frase: seja bem-vindo ao seu campo missionário. Então, o Ed Silvoso, ele afirma isso. Olha, o seu ministério, você pode ser chamado sim, assim como um pastor é chamado para cuidar das ovelhas, para ministrar a palavra, para se dedicar no estudo da palavra, ou como, para ser mais bíblico, né, como os apóstolos disseram, a oração e ao estudo das escrituras, o empresário também pode ter sido chamado por Deus para cuidar dos negócios e abençoar pessoas lá fora. Então, esse sim é um ministério também, porque durante muitos anos, e o Ed Silvoso fala algo que é até um pouco chocante, mas me abençoa demais. Ele fala o seguinte, que durante muitos anos, a igreja cristã tratou os homens de negócio como as mulheres eram tratadas na época vitoriana. Ele diz que nessa época, na relação com seus maridos, as mulheres eram obrigadas a fazer sexo, mas não tinham nem o direito de gostar disso, porque era obrigação delas. E muitas vezes, durante anos, a igreja cristã falou para o empresário: olha, vai lá fora, ganha dinheiro, traga seu dinheiro para missões, mas não goste disso não, dessas coisas mundanas. E, infelizmente, isso perdurou durante muitos anos e nós não podemos mais fazer isso. O empresário tem que ter a consciência: Deus me chamou para fazer isso e eu vou ser um bom empresário e eu vou levar os valores do reino de Deus lá fora. Eu tenho um colega, né, Peter Tanchi, e ele é um empresário forte no país dele, e depois ele se tornou um pastor de uma grande igreja que trabalha com muitos empresários. Mas ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim, falando aos empresários dele, tá? Vocês são os pastores de todos os seus funcionários e das suas famílias. Uau. E o que é que vocês estão fazendo para com as suas ovelhas que Deus colocou sobre as suas mãos? E eu acho tremendo porque a mentalidade dele, ele vai além da questão do negócio como negócio, porque ele está mais no Oriente do que no Ocidente. Uhum. E ele diz, olha, você é responsável pela família, você é responsável por essa pessoa, tanto na parte do sustento, que vem do trabalho que eles têm que fazer, como também da vida espiritual. Como é que dentro dessa sua visão de empreendedorismo no reino, tá, você vê a questão de ganhar dinheiro, que Uhum. não tem jeito de ser homem de negócio e não ganhar dinheiro, Pois é. tá, e também de pastoreio daqueles que estão debaixo da autoridade, vamos dizer assim, se tudo é do reino, Uhum. tá, também debaixo da autoridade do reino que está ali acontecendo na empresa. Como é que dá para misturar negócio e fé no mesmo contexto? Ótimo, ótimo. Na verdade, eu acho que um dos grandes problemas, quando a gente olha na história da igreja, foi não misturar. Foi essa falsa dicotomia entre o sagrado e o secular. Se eu entendo que aquilo que eu faço com a minha vida presente reflete ou repercute do outro lado da eternidade, então nada do que eu faço é deste século. Tudo é eterno.
Então, secular, óbvio que eu falo assim para brincar, né? Mas eu gosto de dizer assim, o secular é uma mentira. Se tudo que eu faço tem um reflexo eterno, se tudo que eu faço tem um impacto eterno, logo eu entendo que o secular não existe, porque minha vida ela aponta para a eternidade. Sobre a pergunta, como eu faço para pastorear, e depois a gente já fala sobre a questão do dinheiro, como eu faço para pastorear no ambiente de trabalho? Obviamente, um empresário ele não pode ser tão direto nas questões espirituais, a menos que o seu colaborador lhe dê essa liberdade, né? Quanto um pastor é no púlpito, né? Óbvio que o empresário ele tem uma certa liberdade ali, porque se ele é o dono da empresa, ele pode tomar certas liberdades. Mas a grande questão é que eu entendo que o empresário ele faz discípulos através do exemplo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, Jesus, no versículo 18, ele fala, olha, toda autoridade me foi dada, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. E aí ele diz, ensinando-os como guardar aquilo que eu tenho mandado. Jesus não disse, informe as pessoas que eu tenho mandamentos e elas devem guardar. Lembre as pessoas dos meus mandamentos. Jesus não disse isso. Jesus disse, ensine-os como guardar. O nome disso é discipulado. E o empresário, ele pode ser essa referência, esse exemplo. Como eu posso ser um pai de família bom para minha família? Meu chefe, ele é esse exemplo. Esse chefe está fazendo discípulos, ele está ensinando as pessoas como guardar. Como eu posso viver uma vida de honestidade? Meu chefe não sonega. Então esse chefe está sendo um discipulador. Ele está cumprindo a grande comissão através do exemplo dele. E também o empresário, a sala dele vira um divã, né? Vira um gabinete pastoral. Uhum. A pessoa tem problema, a pessoa tem crise, tem alguma coisa, ela vai falar com o líder dela. Nesse momento, o empresário ele tem a rica oportunidade de apresentar a solução que o mundo precisa, que nós sabemos que essa solução é Jesus Cristo. Mas, de forma mais prática, então, eu entendo que o empresário ele é um exemplo, o empreendedor ele é um exemplo. Ele ensina a partir do seu exemplo como obedecer a Jesus Cristo. E então, em determinado momento, essa pessoa se abre e dá a oportunidade para ir, como a gente diz, lançar a rede e efetuar a pesca e evangelizar e, de fato, verbalizar sobre o plano da salvação, explicar a redenção e anunciar Jesus de uma forma mais direta.